Deus colocou o petróleo que a China precisa para os próximos 200 anos na Venezuela, afirmou o então presidente venezuelano Hugo Chávez, em abril de 2009, durante uma reunião com líderes chineses em Pequim. Chávez costumava repetir que seu país tinha as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a qual oferecia a seus potenciais aliados como Belarus, Nicarágua, países anglófonos do Caribe, entre outros. Na última quinta-feira, um apagão afetou praticamente todo o país e algumas regiões, como Maracaibo, a segunda maior cidade venezuelana, continuavam sem energia elétrica até às 17 horas de segunda-feira. Segundo o governo do presidente Nicolás Maduro, o blackout foi provocado por uma sabotagem na usina hidrelétrica Simón Bolívar, a principal do país, conhecida como Guri. Mas especialistas do setor sugerem que a causa foi um incêndio no corredor da principal linha de transmissão da usina. Paradoxalmente, a Venezuela possui, além do petróleo, importantes recursos hídricos, dos quais obtém grande parte da sua energia, graças principalmente a Guri. A hidrelétrica, localizada sobre o rio Caroni, no sul do país, foi construída entre 1963 e 1969 e se tornou a maior usina do tipo no mundo após uma segunda etapa da obra, que terminou em 1986. A eletricidade proveniente da água e dos combustíveis fósseis convergia em um único sistema, o Sistema Interligado Nacional desenvolvido para abastecer toda a Venezuela. O especialista observa que a Venezuela tem entre 16.000 e 17.000 megawatts instalados de energia hidrelétrica e uma quantidade similar de energia termoelétrica, que somam aproximadamente 34,8 mil megawatts. Desta capacidade, que estava disponível antes do apagão de quinta-feira, o sistema do Baixo Caroni era responsável por 11,1 mil megawatts, sendo assim, cerca de 85% do consumo no país dependia de fontes hidrelétricas. Cabas lembra que a energia gerada por fontes hidrelétricas no sul da Venezuela é transmitida para o resto do país por meio de uma das poucas redes existentes no mundo capazes de operar com um nível extra de linhas de alta tensão. São 3 linhas de 765 kV, que percorrem cerca de 2,3 mil quilômetros. Foi o que afirmou inicialmente o ministro da Energia, Luiz Mota Domingues, seguido pelo ministro da Comunicação, Jorge Rodrigues, e pelo próprio Maduro, que disse que o sistema foi alvo de ataques cibernéticos, eletromagnéticos, assim como de explosões causadas deliberadamente. Essa versão foi questionada pelo presidente da Assembleia Nacional e líder da oposição Juan Guaidó, que lembrou que desde 2013 as instalações elétricas na Venezuela foram militarizadas e sugeriu que o governo roubou dinheiro para investir no sistema elétrico nacional. Cabas, por exemplo, afirma que na quinta-feira houve um incêndio na subestação Malena próxima a Guri, no sul do país, provocado pela falta de manutenção da vegetação local. O fogo teria causado superaquecimento em 2 das 3 linhas de 765 kV, que ficaram fora de serviço, e sobrecarregado a terceira linha, que também parou de funcionar. Essas falhas teriam ativado o sistema de proteção da usina de Guri, paralisando suas máquinas e acabando com a sincronização com a represa de Caruache. Diante desse incidente, se cai o sistema hidrelétrico do Baixo Caroni, tirando quase 6 mil megawatts do sistema, e só resta em operação a usina hidrelétrica de Macagua, que produz cerca de megawatts e serve apenas para atender cidades ao leste do país. Passamos a depender do sistema termoelétrico, diz Cabas. Mas como isso é possível se a capacidade instalada desse tipo de energia é de 16.000 a 17.000 megawatts? E a Venezuela investiu durante as últimas décadas bilhões de dólares no seu desenvolvimento. A crise das usinas termoelétricas é multifatorial: falta de recursos humanos, manutenção, investimento, combustível e corrupção, responde o especialista. Mas, alguns anos depois, o país começou a enfrentar problemas de abastecimento em meio à crise. O governo declarou em 2010 emergência elétrica, o que permitiria agilizar a compra de equipamentos e peças de reposição, assim como desenvolver planos para a melhoria do sistema.
Através da emergência elétrica, eles aproveitaram para beneficiar alguns grupos ligados ao governo na compra de uma série de usinas termoelétricas que, como mostrou um relatório detalhado da Assembleia Nacional, foram adquiridas de governos de países aliados. Muitas já estavam usadas, foram reativadas e vendidas para a Venezuela como novas, diz Cabas. Ele assegura que o governo também adquiriu usinas de geração distribuída, apesar dos alertas feitos por especialistas de que estes empreendimentos não eram destinados a uso contínuo. O melhor exemplo disso seria a usina de Tocoma, cuja construção começou há mais de uma década, e não contribuiu até agora com um único megawatt dos megawatts prometidos. Cabas conta que também havia planos para desenvolver projetos de energia eólica em regiões como a Península de Paraguaná e na Guajira venezuelana, noroeste, que deveria estar contribuindo com cerca de 300 megawatts, mas isso tampouco aconteceu. De volta à geração termoelétrica, Cabas lembra que a crise da indústria petrolífera venezuelana também afeta esse setor, uma vez que a PDVSA petroleira estatal não está produzindo o diesel e o gás que essas usinas necessitam para operar. Além disso, devemos acrescentar as limitações de pessoal da Empresa Nacional de Energia Elétrica Corpoelec, já que a crise na Venezuela provocou a imigração de 50% a 60% da mão de obra qualificada do setor, cerca de 17 mil pessoas, de acordo com Cabas. Essa falta de mão de obra também seria um desafio para reativar o sistema elétrico. Segundo o especialista, a reativação do sistema interligado deve ser feita manualmente com equipes de especialistas que vão ao longo dos mais de 2.000 quilômetros de rede ativando as subestações uma a uma.